Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo e a salvação para a vida eterna que há somente nele? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão na palavra de Deus aqui para abençoar o meu e o seu dia. Então clica aqui já no inscreva-se. Durante o vídeo curte, comenta, compartilha. Isso é muito importante para ajudar o YouTube a levar o vídeo mais adiante, geralmente em torno de 10 minutinhos, então dá para assistir todos os dias. Dá para ouvir no carro, no caminho, durante o banho, à noite, no seu horário de preferência. Amém? Então, hoje nós estamos no capítulo 37 de Gênesis, versículo 12. Ontem nós vimos sobre os sonhos de José. E hoje nós vamos ver que ele é vendido pelos seus irmãos. Amém? Então, Gênesis 37, 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó ouviu quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: O que é que você está procurando? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? E respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã, mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José e seus irmãos, lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: Que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: O jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: Achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os dias, todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capital da guarda. Amém. Então, a raiva, o ódio que eles tinham de José foi capaz até de planejarem a morte dele. E Deus
ali fez com que Rúben, né, quisesse devolvê-lo ao pai, porém ele também não teve êxito nisso. E Judá teve a ideia de não matá-lo e sim vendê-lo. Judá, que mais pra frente nós vamos ver o que aconteceu com ele e José, lá quando José já era governador. Então nós temos que lembrar disso. Então Judá quis vendê-lo aos mercadores, quis se livrar dele por um preço e não sujar suas mãos de sangue, não ter essa culpa com ele, mas quis vendê-lo. E José ali não tinha o que fazer, não tinha como lutar contra seus irmãos, pois eles eram 10 e ele era um só, e ele ainda era o menor. Os 10 eram muito mais fortes do que ele. Então ele foi vendido, e enquanto eles quiseram se livrar de José, quiseram se livrar do sonhador, aquele que tinha sonhos, a qual se tornaria maior do que seus irmãos, a qual se tornaria um senhor, e eles adorariam ou iriam reverenciar-se a ele, prestar reverência a ele. Eles quiseram se livrar dele. E quanto mais eles quiseram se livrar de José, mais empurraram José para o seu propósito, porque nós não vamos entender os caminhos de Deus jamais, né? Como disse ontem. Então José sonhou que seus irmãos iriam reverenciar a ele, iriam se prostrar a ele. E ele lideraria esses irmãos em algum momento. Ele é jogado no poço, é vendido. E aí eu fico imaginando José, né? Se fosse eu no lugar de José, ia começar: mas Senhor, o Senhor me deu aqueles sonhos, o Senhor me deu os dois sonhos, primeiro um sonho, depois um outro sonho que confirmava esse primeiro, e agora eu sou vendido, sou abandonado logo na sequência. Então talvez ele pudesse se arrepender de ter falado os sonhos aos seus irmãos, ou talvez ele poderia estar reclamando com Deus. Eu provavelmente iria questionar a Deus, não digo reclamar, mas questionar a Deus. Acho que provavelmente eu questiono às vezes por coisas menores, né? Não sei você, mas imagine só, né? Você responde aqui, você questionaria ou não? Então nós não temos que questionar isso. José nos ensina isso, né? Que nós temos que manter a submissão a Deus, a obediência e acreditar no seu propósito, e que Ele é capaz de, em toda situação, revertê-la. Então, mesmo que pareça que nós estamos indo no sentido contrário, se nós tivermos Deus como nosso Senhor, como nosso direcionador, como nosso GPS, como nosso Waze, né, que nós utilizamos hoje no dia a dia, Ele estará nos levando. Nós temos que confiar nele e entregar todos os nossos caminhos, toda a nossa vida a Ele, porque Ele é Senhor de tudo, Ele é Deus e Ele pode mudar toda e qualquer situação. Então, às vezes vai parecer que nós estamos distantes, mas se Ele estiver no controle, nós podemos ficar tranquilo, que mesmo se nós estivermos no poço, se nós tivermos chegado no fundo do poço, alguém estiver nos jogado no poço, o Senhor vai nos tirar de lá. Ele vai nos estender a sua mão, vai nos trazer de novo à superfície e vai nos encaminhar, nos levar para o seu propósito. Amém? Então, por mais que estejamos no fundo do poço, Ele é o nosso Deus. Quando a gente não vê mais saída, nós estamos cercados de todos os lados. Ele nos tira
desse lugar e Ele nos conduz para um novo tempo, para um novo lugar. E aqui ele já tinha sido vendido novamente a Potifar, já estava vendido a Potifar, a um alto executivo do alto escalão do governo do Egito, lá no chefe da guarda do rei. Então, que parecia tão difícil, apareceu uma saída. Amém? Sempre há uma saída em Deus. Deus sempre tem uma saída. Ele é Deus e Ele consegue ver já lá na frente. Ele consegue ver o nosso futuro. Nós muitas vezes queremos respostas, mas a resposta é confiar em Deus de todo o coração. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.